Será que dá para pintar Bobbie Goods utilizando brush pen? Oi, me chamo Flávia, sou artista e no vídeo de hoje vim pintar Bobbie Goods utilizando brush pen. Mas antes de eu começar a pintar, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e comentando os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. O Bobbie Goods escolhido foi este, muito bonito e fofo. Esse é o segundo Bobbie Goods que eu estou pintando com brush pen. O primeiro foi o que eu mostrei no começo do vídeo, que ficou muito bonito. Mas infelizmente eu perdi todo o vídeo e aí eu não consegui postar para vocês. Então eu trouxe novamente pintando Bobbie Goods com brush pens. Antes de começar a pintar, eu coloquei fita crepe nas bordas para que eu pintasse sem ter medo de manchar a parte que não seria pintada. Então, primeiro eu tiro a cola da fita para que não rasgue o papel na hora que eu retire e depois eu colo nas bordas do desenho. Talvez você pode estar achando estranho porque o meu desenho é assim, foi à solta. Mas, com uma forma de economia, eu não comprei o livro Bobbie Goods, porque ele é acima de R$50. Eu pensei em comprar o livro Bobbie Goods e os marcadores, aquele kit bem grande de marcadores. Mas seria um gasto muito grande se você for juntar o livro com os marcadores. Então pensei como eu poderia economizar e me veio a ideia de imprimir o Bobbie Goods. Eu peguei um papel que eu já tinha aqui em casa com gramatura 180 e imprimi o Bobbie Goods nele. E para substituir os marcadores, utilizei as brush pens e algumas canetas diferentes que eu já tinha. E é uma dica que eu indico você a fazer se não puder comprar o livro e os marcadores. Esse Bobbie Goods eu utilizei as brush pens da Faber-Castell, da Bic e da Cis, mas vocês podem ver que além das brush pens, eu estou utilizando outras canetas. As canetas Bicolor da Faber-Castell de ponta cônica, utilizando alguns hidrocores da Cis e marca-texto da Master Print e de algumas outras marcas. Esses materiais todos é para provar para vocês que você não precisa daqueles materiais super caros e também não precisa um monte de marcador para poder estar pintando, e sim o material que você já tem. Então foi esses marcadores e canetas que eu tinha, então resolvi utilizar. Mais pra frente pretendo sim comprar aquele kit enorme de canetas, mas agora eu queria pintar com o que eu já tinha. Se você não tem brush pen, não tem problema, pinte com o material que você tiver. Assim como eu. Como eu não tinha os marcadores, eu resolvi pintar com a brush pen, os hidrocores, as canetas de ponta cônica e os marca-textos. Esse foi o segundo desenho que eu não utilizei nenhum lápis de cor, mas eu já tenho o costume de pintar com a brush e o lápis de cor. E dessa vez, que é o segundo Bobbie Goods que eu tô pintando, e a segunda vez que eu não utilizo nenhum lápis de cor. E posso garantir para vocês que é muito bom pintar com marcador sem utilizar os lápis de cor. Falando um pouco sobre as brush pens, eu gosto muito de todas elas que eu utilizei neste Bobbie Goods. A da Faber, a da Bic e a da Cis são ótimas brush pens, tanto para fazer lettering quanto para pintar. O kit da Bic contém 10 cores muito bonitas e básicas que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ela é ótima para começar no lettering e dura muito. Sua ponta é uma ponta média barra grande, que te possibilita fazer vários letterings muito bonitos, mas também colorir, assim como eu colori este Bobbie Goods. Se eu não me engano, já estou no segundo ou terceiro kit da Faber e eu tenho as canetas desde que eu comecei a fazer lettering. Então eu super indico. Já se passaram mais de 5 minutos de vídeo. Se você está gostando desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e comentando os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. Acho que deu para perceber o quanto eu gosto das brush pens da Bic. Então se você quer um marcador com custo mais baixo, com cores muito bonitas e que dure muito e ainda tenha ponta pincel, utilize e compre essas brush pens da Bic. Ela é ótima para fazer lettering, ela é ótima para pintar e fazer lindos detalhes nos seus desenhos. Nós sabemos que os marcadores, inclusive aquele da Touch, geralmente tem a ponta igual de um hidrocor e a outra ponta chanfrada como a do marca-texto. E para a gente achar um marcador que seja bom, barato
e com ponta pincel é muito difícil, porque geralmente eles têm essas duas pontas, mas não tem a ponta pincel. Geralmente as canetas que tem ponta pincel são muito mais caras, como a da Ohuhu e a da Copic, que são muito famosas, tem ponta pincel, são ótimas canetas, mas com um custo muito alto, que você não consegue comprar variedades enormes como você pode utilizar e achar a da Touch. Então a Brush Pen chegou para fazer também esse papel de marcador e que te possibilita ter várias cores e muito bonitas. Falando agora um pouquinho sobre as Brush Pens da Fab, são ótimas canetas que eu também tenho os meus primeiros kits, que quando eu comecei lá em 2019, então dá para saber que durou bastante. Elas são ótimas, a ponta dela chega a ser mais fina do que a da Fab e um pouco mais delicada, então depende se você quer usar como marcador, já que ela tem uma ponta mais delicada, ou seja, fica um pouco mais difícil de você utilizar a ponta dela até o final e utilizar a cor dela até o final, já que você vai ter que pintar áreas muito maiores, então pode ser que ela não dure muito, diferente se você for usar para lettering, pois ela dura mais por você não pintar tanto e sim fazer uma caligrafia. Ela é encontrada no mercado com 20 cores ou 10 cores, que é o kit menor. A sua de 20 está em torno de R$100. Já a sua de 10 está em torno de R$50 a R$60. Mas você pode estar adquirindo outro kit dela com uma quantidade menor de cores, como o kit de 6 cores em tons pastéis. Já o kit dela com 10 vem com cores base, que também são muito bonitas e você pode estar utilizando em vários desenhos ou letras. Dando um mini spoiler para você, um dos vídeos que vai ter aqui no canal é colorindo o Bobbie Goods com apenas 10 cores de brush pens, para você ver que não precisa de muitas cores para que você possa criar composições muito bonitas. Dependendo das suas condições, você pode estar adquirindo um kit maior ou um kit menor. Falando agora um pouquinho sobre as Brush Pens da CIS, que você pode estar encontrando no mercado diferentes kits com diferentes quantidades de cores, como 6 cores, 12 cores, 48 cores e vai, se eu não me engano, até 100. Ela tem um ótimo custo-benefício, porque os kits dela com diferentes cores e tons, como pastel, tom de cinza, tom de pele, você encontra eles no mercado custando uns R$25, que dá para você montar um kit bem grande. Como vocês podem ver, algumas das partes, como a bancada, o banco que eu pintei, eu estou utilizando os tons de pele, que são cores muito bonitas e versáteis. Já a ponta dela é de média para grande. Ela é ótima para pintar, mas também para fazer lettering. E por ela ter alguns tons bem diferentes, gosto muito de utilizar os kits menores dela de 6 para pintar. Inclusive os tons de pele, eles são muito bonitos e dá para você pintar pele ou desenhos. Neste Bobbie Good eu pintei o banco, a cesta com cenouras e a bancada com tons de pele. E gosto muitíssimo dela porque ela dá para fazer diferentes coisas. Além desse Bobbie Goods, no outro eu também utilizei muito os tons de pele para pintar os pães, os doces, porque o outro Bobbie Good foi uma padaria. Mas por serem tons de pele, eu gosto muito deles para pintar as peles do meu desenho. Como eu falei, as Brush Pens podem substituir os marcadores super caros. Eu, em especial, comprei esse kit de tons de pele da CIS para substituir o da Copic. Eu queria muito comprar o kit da Copic na época, mas eu não estava com condições financeiras de comprar um kit tão caro, que era o dobro do valor ou chegava a ser o triplo do valor das Brush Pens da CIS. Então, comprei essas Brush Pens de tons de pele
para que eu pudesse substituir os da Copic que eu não poderia comprar. Já faz bastante tempo que eu tô com esse kit, algumas cores secaram e outras ainda estão bem vivas. Então eu gosto muito e super indico, principalmente esses tons de pele da Cis. Um diferencial das brush pens da Cis é que elas vêm com o nome de todas as cores, ou seja, no corpo dela tá indicando cada tom que você está pintando. Isso é que diferencia bastante das outras brush pens e que faz uma total diferença na hora da sua pintura, porque você sabe os tons e o nome das cores que você pintou. Voltando um pouco para o desenho, vocês podem perceber que a iluminação vai mudar talvez bastante, porque eu pintei esse Bobbie Goods em 3 dias. Em média, eu fiquei mais de 5 horas pintando cada detalhe, pintando este Bobbie Good. Estava super ansiosa para pintar este desenho, mas confesso que do final ali fui me decepcionando um pouco. Fiquei um pouco perdida de como eu poderia pintar a sala e escolhi os tons base que seriam os tons principais que eu usaria no meu desenho. Vocês podem ver que seria o marrom, o verde água e tons de azul e o laranja por conta das cenouras. Então, para fazer as texturas de madeira, primeiro pesquisei no TikTok e vi diferentes formas que eu poderia aplicar essa técnica, que eu nunca tinha feito. Mas antes que eu colocasse essa textura no Bobbie Goods, eu decidi testar em um papel fora. E não gostei tanto das outras técnicas, porque as minhas brush pens, elas são muito boas e mesclam super fácil. Então elas não ficam manchadas como os marcadores à base de água. Já que são à base de água, elas se mesclam muito bem. Então, se eu pintasse tirinha por tirinha, não ia ficar tão bom quanto eu fizesse mais ou menos esses detalhes da madeira. No banco, vocês podem ver que até que não tinha ficado ruim. Tinha ficado bem claro, não ficou numa textura tanto que eu gostei, mas eu achei que ficou mais ou menos bom. E aí eu fui tentando fazer essa textura de madeira, colocando com tons mais escuros, com tons mais claros, tentando mesclar para ver se eu conseguia gostar. Mas eu não estava gostando. Então eu colocava mais um pouco da brush pen de fundo, coloquei mais marcadores mais escuros, mas acabei que eu não gostei. Eu não gostei no armário que eu pintei, porque ficou parecendo que era um estilo de animal print. Ficou parecendo aquelas pintas de onça. Então eu não gostei desse efeito, mas continuei fazendo para ver se eu conseguia fazer melhor. Vendo assim de cima, o banco tava super melhor do que o armário. E se eu continuasse fazendo o que eu fiz no banco, tenho certeza que ia ficar muito mais claro, ia ficar bem mais bonito, porque não ia precisar esses tons tão marcantes. Quando eu pintei, eu estava muito em cima do desenho, então eu não conseguia ver essa diferença. Mas olhando agora no vídeo, eu poderia ter feito assim como eu fiz o efeito do banco, que ficou bonitinho, ficou clarinho, e aí eu ia conseguir deixar o desenho um pouco mais leve e não tão pesado e tão carregado com essa cor de marrom super escuro, porque eu passei mais de uma vez. É tanto prova que eu fiz uma cor de base, assim como eu fiz no banco também, na bancada, para depois eu aplicar o marrom. Então, se eu passasse somente uma camada, eu acho que ficaria muito melhor. E se eu utilizasse o hidrocor mais claro de marrom para fazer as linhas da madeira, iria ficar mais claro, ia ficar mais bonito. Mas aí fui tentando mesclar brush pen, diferentes coisas, para ver se eu conseguia deixar com uma textura bonita de madeira. Infelizmente, eu posso dizer que daí pro final eu não gostei tanto do desenho. E de longe não vai ser o meu Bobbie Goods favorito. Pensei em pintar novamente, pensei em não postar o vídeo, mas para mostrar a vocês também que às vezes a gente pode se perder, mesmo sendo artista profissional, a gente pode se perder um pouco nas texturas, nas cores, em alguns detalhes, para mostrar também que eu, assim como outros artistas, não erro. Então eu
escolhi e optei por postar este vídeo. Mas o intuito de pintar Bobbie Goods é relaxar. Mas infelizmente aí no final eu tava um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa com coisas exteriores que estavam acontecendo e acabou que eu expressei no meu Bobbie Goods. Então, de longe, esse não foi o meu favorito. Eu gostei muito, muito mais do primeiro. Eu posso dizer a vocês que eu até chorei porque eu perdi o vídeo. Fiquei super decepcionada porque ele estava super bom. Tava super, super, super bonito e o vídeo tava super legal. Mas infelizmente eu perdi completamente o vídeo e hoje em dia não tem como recuperar. Então decidi gravar novamente esse Bobbie Goods para vocês. Pretendo continuar trazendo esses vídeos de Bobbie Goods se vocês gostarem. Como eu falei, quero muito gravar o pintando Bobbie Goods com apenas 10 cores de brush pen para você ver que você não precisa de muitas cores para poder pintar. Também quero trazer outros desafios e eu não sei se vocês já viram o último vídeo de abrindo comprinhas, mas uma das comprinhas que eu abri foi aquele kit enorme de brush pen com 120 cores. Imagine, 120 cores que eu paguei apenas R$119 por 120, ou seja, praticamente sai R$1 por cada caneta. E ainda tem duas pontas, ou seja, eu pago mais ou menos 50 centavos em cada caneta, porque ela tem duas pontas. Então eu pretendo super trazer elas para pintar e testar para vocês no papel, no Bobbie Goods, para ver se ela é boa, o que dá para fazer com ela e também se dá para fazer lettering usando essa brush pen que é baratinho. Além de ser um kit maior e eu ter pagado mais ou menos ali R$100, ela foi barata se você contar com a unidade. Eu escolhi um kit bem grandão, então por isso que foi R$100, mas se vocês também quiserem ver esse vídeo, vai estar aqui embaixo na descrição, mas você também pode procurar no canal. E se você quer o link para comprar também essas maravilhosas brush pens, porque é um kit super, 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 super grande, você pode estar adquirindo aqui no link da minha bio, que todos os materiais que eu compro na Shopee eu deixo no link na descrição de todos os vídeos e lá no link da minha bio, para vocês garantirem o material e pintar junto comigo. Garanto a vocês que os materiais que eu deixo no link são maravilhosos, são materiais que eu já testei, gostei e são os mais baratos que eu achei na Shopee, tá, gente? Eu também procuro bastante antes de comprar e não compro materiais super caros ou o primeiro que eu vejo. Eu pesquiso bastante a loja, pesquiso os materiais e pesquiso principalmente o valor para que a gente possa cada vez mais estar fazendo arte de uma forma mais acessível. Espero que você goste muito da nossa comunidade. Espero também que você possa fazer parte dessa comunidade que está cada vez crescendo. Agora a gente já está a rumo a 200 inscritos. Eu fico muito feliz com cada pessoa que está chegando aqui, que está interagindo, que comenta, que curte e que gosta dos vídeos. E que você também pode opinar e falar os vídeos que você quer que eu traga aqui. Espero que você goste bastante dos outros vídeos também e faça arte junto com a gente. Se você também quer me acompanhar nas outras redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok, Kawaii e você pode estar me acompanhando em cada uma delas, todas com o nome de Flávia Artes. O intuito do canal é ensinar lettering, desenhos e diferentes formas de fazer arte, gastando pouco, porque nós sabemos que os materiais não são tão baratos, mas que se a gente se esforçar e conseguir fazer com materiais acessíveis, os nossos trabalhos vão ficar lindíssimos. Então quero te dar minhas boas-vindas à nossa comunidade e que você possa criar junto com a gente artes incríveis e super diferentes e lucrativas. Você também pode estar trabalhando com a arte. Eu sou artista e
hoje em dia eu trabalho com a minha arte e eu vejo quanto é importante a gente trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama e nos mantermos criativos. Então espero que vocês também tenham gostado bastante do vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado interagindo e comentando aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não gostei tanto do Bobbie Goods, mas espero que vocês pelo menos tenham gostado do vídeo. Tenho que confessar que eu preferia o outro, que ficou muitíssimo belo, mas eu achei que essa experiência de fazer texturas novas foi muito bom. E esse vídeo tá aqui pra te mostrar que mesmo que você não goste do resultado, você vai ter aprendido. Então eu aprendi bastante coisa com esse Bobbie Goods. Não gostei de forma alguma dele, ficou muito feio esse efeito de madeira, tenho que falar a verdade. Mas eu gostei também da experiência de estar aqui conversando com vocês, batendo um papo, falando sobre os materiais e falando sobre uma realidade que você pode estar ocultando, desgastando um pouco, como eu fiz com os materiais que eu já tinha, com a folha que eu já tinha, e eu consegui fazer este Bobbie Goods e também consegui pintar o outro que ficou muito bonito. E se você ficou até o final do vídeo, comenta uma cenoura. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!